Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Foi tão interessante que eu não premeditei essa oração. Quer dizer, em certo sentido, realmente eu vim com vontade de orar. Então eu premeditei, né? Eu vim com vontade de orar, mas eu não sabia que a oração ia ser nesse nível tão forte. Mas essa oração, ela acabou se combinando com um texto que eu meditei nele hoje. Eu queria compartilhar com você, que tem a ver com a tua vida. Eu queria também pedir, por favor, os papais, mamães. Papais e mamães, nós não temos condições de fazer sala hoje para as crianças, tá? O Ministério Infantil hoje, infelizmente, não tem condições de fazer uma sala especial. Então eu queria que, por favor, papai e mamãe cuidassem do seu próprio filho. Pode ser? Hoje você me ajuda? E outra coisa, crianças que podem ficar no colo, não deixa ela ocupar uma cadeira não, tá bom? Criança que pode ficar no colo. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou precisar que as pessoas sentem. Diáconos, pessoal da diaconia, por favor, tem um monte de cadeira ali que eu pedi para espalhar, mas eu acho que os meninos não entenderam. Pega todas aquelas cadeiras lá, põe aqui na frente, Júnior, por favor. E cabe ali também no corredor ali, cabe mais aí, ó. Aí onde está você, Giva, cabe mais uma fileira aí. Pode colocar aqui do lado também, na frente, porque vai faltar cadeira. Aleluia. Pode, se tiver mais alguém que queira ajudar eles ali, pode ajudar, viu, gente? Aleluia. Pode ajudar ali. Amós, pode ajudar ali, Amós. Pode ajudar ali, se você quiser. Pode ajudar ali, filho. Ajuda os meninos ali. Porque hoje os nossos obreiros estão todos trabalhando lá no encontro. Então se tiver alguém que pode ajudar, ajuda eles. Tá bom? Isso. Ótimo. Obrigado. Só não põe muito aí, põe mais para lá, ali, ó, dali para lá, tá? Porque aqui eu vou precisar desse campo aberto aqui. E outra, isso, pode colocar virada para cá, Abrão, virada para cá, isso, Carla, isso, ótimo, desse jeito aí, tá ótimo. Olha lá pro outro lado, meninos, olha lá como é que eles fizeram lá do outro lado ali. Aqui, ó, vai ali, ó, isso, coloca mais para lá, pode colocar mais para lá, Carla. Mais para trás. Isso. Deixa só o corredor do banheiro aí atrás. Deixa só o corredor do banheiro aí. Ótimo. Muito obrigado, gente. Vocês são demais. Ótimo. Maravilha. Glória a Deus. Depois o pessoal da diaconia, pessoal, quem está trabalhando aqui, me ouve aí. Depois, se tiver algumas crianças, se não couber as pessoas, se tiver algumas crianças que possam sentar no chão, porque as crianças têm mais facilidade, não é desrespeito com elas não, é porque elas têm mais facilidade de se aconchegar no chão, às vezes, perto do pai, perto da mãe, na frente, assim, ela senta, ou pode depois, agora não, mas depois a gente pode sentar elas aqui na escada, agora não, mas depois, tá bom? Só para ir sobrando mais lugar. Glória a Deus. Eu acho que depois de 1 ano e meio, é a primeira vez que eu vejo a igreja do jeito que ela está aqui, né? Amém. Deus é bom. Marcos capítulo 6, versículo 1. Eu vou trazer um ensinamento aqui que eu trouxe há algum tempo atrás. E a gente ficou tanto tempo sem o presencial que a gente acaba esquecendo. Deixa eu te ensinar algo aqui, olha para mim. Você sabia que as palavras desse livro têm poder de destruir as obras de Satanás, sim ou não? Bom, se você não sabia, fica sabendo hoje. Então isso significa que cada vez que a gente lê, ou que a gente descobre, ou melhor, que a gente é revelado sobre um desses ensinamentos, a gente vai lançar uma bomba no inferno e vai fazer o diabo correr da sua vida. E por isso, quando a gente fala o texto, o versículo, a gente tem um hábito bom aqui na nossa igreja de gritar, de dar aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque é o endereço da tua vitória. Então, deixa eu dar o endereço da tua vitória aqui para você, ó.
Hoje o endereço da vitória é Marcos capítulo 6, versículo 1. É isso aí. E a Bíblia diz o seguinte: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos os acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo o seguinte: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como que é que se faz tais sinais e maravilhas por suas mãos? Espera aí, gente. Não é este o carpinteiro? Não é ele o filho da Maria? Ele não é filho da dona Maria ali? Ele não é irmão do Tiaguinho, do Zezinho e do Judas? E também do Pedrinho? Não vive aqui entre nós? Olha essa palavra, para quem acha que Jesus não tinha irmãos. Eu já disse 4 nomes dos irmãos de Jesus aqui, tá? Jesus não foi filho único de Maria. Maria, depois que foi engravidada pelo Espírito Santo, ela fez coisinha. Sim, está escrito aqui. Este não é o carpinteiro, filho da Maria, irmão do Tiago, irmão do José, irmão do Judas e irmão do Simão? E também não vive aqui entre nós as suas irmãs? Escandalizavam-se dele e ficaram escandalizados com ele. Deixa eu baixar o volume aqui. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e também na sua casa. Eu vou repetir aqui, amém, irmãs? Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e também na sua casa. E olha isso, queridos, olha esse versículo. Estamos falando de Jesus, tá bom? E Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Vou repetir. Jesus, estamos falando de Jesus. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se, aqui Jesus, né? Jesus ficou admirado da incredulidade deles. Contudo, ele percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Vamos orar? Você pode colocar a mão no seu coração. Cadê o ministério infantil? Já se retiraram daqui? Quem que está me ajudando aqui? Senta com eles, senta aqui no meio deles. Isso. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós vamos semear a Tua palavra agora nesses corações. Nós vamos semear esta palavra agora nessas vidas. Senhor, o Senhor já demonstrou o Teu poder curativo aqui hoje. O Teu poder curador já veio sobre nós hoje. O Senhor já passeou aqui entre nós e esteve, Senhor, também atuando em todo este final de semana, juntamente, Senhor, com a igreja que estava reunida naquele lugar. E, Senhor, nós queremos entender o mistério, Senhor, da cura. E hoje, esse mistério será revelado nesse lugar. E que não é tão mistério assim, mas para alguns que não entendem, Espírito Santo, faça-os entender o que o Senhor tem a respeito das curas e dos milagres para este tempo. Que em nome de Jesus o Espírito Santo possa vir no teu coração, e que o teu coração possa ser uma terra pronta para receber essa semente. Que você não desperdice, que você não estrague, que você não queime, que você não jogue fora esta semente que você vai receber hoje. Mas pelo contrário, eu oro para que essa semente seja guardada dentro do teu coração, e que essa semente da palavra venha produzir fruto na tua vida, fruto de sinais,
fruto de curas, fruto de abundância e fruto de trabalho para o reino de Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Espírito Santo. Amém e amém. Eu queria compartilhar com você hoje sobre o segredo, ou o segredo, ou melhor, segredo não, o mistério, ou a chave. A chave está sendo muito usada, né? Todo mundo agora está falando de chave, né? Agora, a palavra chave agora está na boca de todo mundo. Vamos falar do mistério, do segredo da cura. O que você quiser chamar de chave também pode, não tem problema. Qual o mistério das curas? E eu queria falar sobre isso hoje, não é só porque eu orei aqui. Como eu falei para você, eu já vim desde manhã cedo meditando sobre esta palavra. O Espírito Santo falou comigo forte hoje, porque Ele está agindo fortemente nestes dias a respeito de curas. Olha para mim e preste bem atenção. O rei está voltando. Ah, pastor, você vive falando isso. Eu não só vivo, como eu vou falar isso até Ele voltar. Então, se você está cansado, você vai ficar mais cansado ainda, porque eu vou ficar repetindo isso o tempo inteiro, porque essa tem que ser a voz da igreja nesses últimos tempos. O rei está voltando. E para Jesus voltar, Jesus só vai voltar, a palavra do Senhor diz que Ele só vai voltar quando toda a humanidade tiver ouvido a palavra dEle. Ou seja, quando a palavra chegar a toda a humanidade, aí Jesus vai voltar. Vocês estão aqui? Eu vou perder o foco. Eu estou perdendo o foco. É porque eu sou muito visível. Eu trabalho mais com a visão do que com outra coisa. Então eu perco o foco. E Jesus voltando, Ele só vai voltar se e quando o Evangelho chegar a todas as nações. Você fala, então Ele poderia voltar, porque todo mundo já sabe quem é Jesus? Não sabe. Nós vivemos num país que é chamado de país cristão, porque foi colonizado aí, os colonizadores eram católicos. Então, por conta do catolicismo e depois por conta da igreja protestante, então o Brasil todo já sabe quem é Jesus. Até quem não é crente sabe. Quem é Jesus? Ah, Jesus é aquele homem lá que nasceu tal em Belém, blá blá blá. Alguém sabe alguma coisa de Jesus. Já ouviram o nome dele? Talvez não sabe exatamente explicar a sua obra, mas a palavra, o nome Jesus não é estranho. No Brasil não. Na verdade, na América não. Mas quando você parte lá para o outro lado do mapa, Ásia, Europa e outros lugares, tem, na Europa também não, mas lá para os lados da Ásia, China, os países árabes, aquela região deserta lá, muitos lugares, mas muitos lugares, hoje, e eu posso dizer para você que nós estamos aí beirando os 8 bilhões de habitantes no planeta. Nós estamos na beira desses 8 bi aí, 7 bi e alguma coisa. Mas desses 7 bi e alguma coisa, eu não sei o número exato hoje, mas eu vou dizer para você que quem já ouviu falar de Jesus, pelo menos sabe o nome dele, não chega a 3 bi. E se chega, é um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Isso significa que nós temos, para Jesus voltar, escute bem, para Jesus voltar, como a gente está falando que Ele vai voltar, precisa que cerca de 5 bilhões, você quer saber o quanto que é bilhão? É só você pensar que no Brasil inteiro nós temos 230 milhões. No Brasil temos 230 milhões. Eu não sei quantos Brasis, sei lá como é que fala isso, cabe dentro de 5 bi. Cabe mais ou menos uns 20 Brasil de população. Essa é a quantidade de pessoas que ainda não sabem nada de Jesus. E se você disser assim, olha, Jesus não sei o que, ele vai falar assim, o que é esse cara? O que é isso? Não, Jesus lá, lembra do Natal? Não sei. Não, Jesus lá, não sei do que você está falando. E essas pessoas estão espalhadas em alguns países como a China, Japão, Índia e alguns outros países menores.
mas que também as pessoas não sabem nada. Aí você fala assim para mim, bom, pastor, peraí, eu vou fazer uma conta rápida com o senhor aí. Se até agora, Jesus já morreu há mais de 2.000 anos atrás, e já tem mais de 2.000 anos, e ainda falta quase 5 bilhões, com 2.000 anos para conhecer Jesus, então vai demorar mais milhares de anos para todo mundo conhecê-lo. Pois é, não. Por que não, pastor? Porque a velocidade da comunicação é diferente dos últimos 2.000 anos que a gente viveu. Hoje uma mensagem de internet, ela chega instantaneamente a milhares de pessoas. Você posta uma coisa, na verdade post, dá até negócio, dá raiva de post, não dá? Eu fiz 2 posts essa semana, nós fizemos, né? A Emily está me ajudando. E fizemos 2 posts essa semana, uma palavra abençoadora. Teve um que 17 pessoas viram, outras 30 pessoas viram, umas meia dúzia curtiu. Beleza. Aí ontem, de noite já, resolvi fazer um post de uma foto minha com a minha esposa para falar alguma coisa a respeito do Dia dos Namorados. Em 12 horas. Mas explodiu lá. Sabe por quê? Porque o pessoal fica querendo saber da vida dos outros. As pessoas... Isso é engraçado se não fosse trágico. Por quê? Porque a gente leva a palavra de Jesus, as pessoas rejeitam, não curtem, não passam para frente. Mas você leva uma foto romântica, todo mundo acha legal, quer saber da sua vida. Se você acordar e fazer um post, olha, estou de pijama, não pintei o cabelo, todo mundo curte. Mas você fala, Jesus te ama, hoje ele tem uma obra na sua vida, o cara passa batido. Então olha para mim aqui, deixa eu te falar algo. Esses 5 bilhões de pessoas, elas vão ser alcançadas, e vão ser alcançadas muito rápido. Eu não sei te dar com precisão se é daqui o próximo mês, ou no próximo 6 meses, ou no próximo ano. Mas uma coisa é fato, essa multidão de gente vai aceitar Jesus rapidinho. Aceitar não, eles vão ouvir de Jesus. Nem todos aceitarão, mas toda essa multidão de 5 bilhões de pessoas, elas vão ouvir de Jesus no estalar de dedo. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a China, o Google é proibido. Vocês sabiam disso? Google é proibido na China. É controlado, eu acho que nem funciona lá, eu acho, se não me engano. Mas o dia que liberar ferramentas do tipo, não só o Google, mas outras ferramentas de internet, quando for liberado, instantaneamente, milhares e bilhões de pessoas instantaneamente vão ter acesso a informações sobre Jesus instantaneamente. Tipo assim, em 24 horas, milhares e milhares de pessoas vão ter acesso a mensagens, a cultos, a louvores, a Bíblia, instantaneamente. Você entende isso? Então, para esses 5 bilhões de pessoas ouvirem Jesus para ele voltar, pode acontecer do dia para a noite. Então, qual é o meu trabalho, o seu papel? Nosso trabalho é trabalhar para preparar essa vinda de Jesus. Mas como, pastor, que eu posso ajudar nessa preparação? Conhecendo Ele e fazendo Ele ser conhecido. Vou repetir. Conhecendo e fazendo-o conhecer. E fazendo Ele ser conhecido. Pastor, como é que eu posso fazer Jesus ser conhecido? Primeiro lugar. Ou melhor, não vou falar primeiro porque eu não vou ficar fazendo sequência aqui de números. Mas como que eu posso fazer Jesus ser conhecido? A melhor maneira de fazer o Jesus ser conhecido nesta terra é trazendo provas de que Deus existe. A ciência está aí fazendo o papel dela. Qual é o papel da ciência? Provar que a ciência é ciência. Provar que eles estão certos. Então eles correm atrás das suas próprias provas. E a ciência fica tentando provar as suas descobertas, né? Como se fosse eles que tivessem feito alguma coisa ou descoberto alguma coisa. Mas enfim, eles manipulam uma situação, uma científica, e aí eles dão um nome X para aquela manipulação científica, e eles falam que foi uma grande descoberta, e eles começam então a lutar para provar para você e para mim que aquilo é real. E a gente acaba acreditando, porque a gente não tem conhecimento, então a gente acredita de quem é mais inteligente que a gente, não é verdade? Então o cara lá disse que é doutor, o doutor falou, eu acredito. E eles ficam ali tentando buscar provas e mais provas de que a ciência é real. Agora,
Eu tenho um grupo de pessoas provando lá que a ciência é real. Eu tenho um outro grupo de pessoas querendo provar que o Deus que eles servem é real. Porque para esses bilhões de pessoas que não conhecem a Jesus, eles não conhecem Jesus, mas eles conhecem outra coisa. E o que eles conhecem? Vou dar um exemplo para você. Tem um país aí chamado Índia. Quem já ouviu falar da Índia? Pois é. A Índia, muitos não conhecem Jesus lá, mas eles conhecem milhões de outros deuses. Tem criancinhas que crescem conhecendo ratos, e os ratos para eles são deuses. Criancinhas que veneram mosquitos, sapos, vaca. Tem um lugar, eu não sei precisamente o nome do lugar, mas eles estavam, porque a vaca é um deus, e eles estavam comendo estrume, cocô de vaca, para curar a coronavírus. Vocês acreditam nisso? Isso é real. Estava acontecendo na Índia. Pessoas comendo cocô de vaca para ver se curava o coronavírus. Então, o que leva uma pessoa a achar que o cocô da vaca cura? Ele acreditar em um Deus que em algum momento alguém provou para ele que a vaca faz alguma coisa. E o diabo, como é mentiroso, talvez ele inventou lá alguma coisa e algum milagre aconteceu através da vaca. Mas nunca vai fazer esse teste, amém? Porque pode ser que alguém saia daqui agora e vai tentar pegar baba de vaca para passar na sua doença para ver se cura. Não façam isso. Mas enfim, aqueles que servem outros deuses estão tentando provar que os seus deuses são reais. E o diabo, como manipula as coisas, repete essa frase comigo. O diabo não cria nada. Diga, o diabo não cria nada, mas ele copia e ele manipula. Então, eu não quero entrar nesse campo aqui agora porque não é o alvo. Mas fica com essa frase aí, o diabo não cria nada, mas ele manipula as coisas criadas. E ele também copia o que foi criado e faz aí o seu mundinho paralelo. Bom, pastor, o que isso tem a ver? Eu estou querendo dizer para você que quem tem outro Deus tenta provar que o outro Deus dele é Deus de verdade. Quem é cientista tenta provar que a sua ciência é real. Agora eu te pergunto, e quem é do Senhor Jesus Cristo? Ele não precisa provar que o seu Deus é real? Talvez você fale, não. E realmente, se você parar para pensar, Deus é Deus, sim ou não? Sim. Jesus morreu na cruz, sim ou não? Sim. Ele deu a sua vida por nós, sim ou não? Sim. Morreu crucificado, apanhou, coroa de espinho, lança, e tantas coisas que ele sofreu, suou gotas de sangue por nós, foi humilhado, enfim, tudo que você já sabe sobre a morte de Jesus. Depois que ele morre, que ele ressuscita, Jesus está devendo alguma coisa para alguém? Sim ou não? Ele já fez tudo que ele tinha para fazer por nós? Sim ou não? Sim. A morte de Jesus já foi feito, tudo o que precisava ter sido feito. Tudo que precisava ter sido feito foi feito na morte de Jesus na cruz. Ou seja, quer acreditar? Acredite, não quer? Aí talvez se fosse eu e você, eu estava até conversando isso no carro com a minha esposa, com a minha filha, que se fosse eu e você, e tivesse no seu grupo um camarada chamado Tomé, imagina a cena, o camarada andou com você 3 anos e meio, o camarada viu você fazendo milagres, viu você curando, viu você fazendo maravilhas em nome de Deus. Estou falando do Tomé que viu Jesus fazer essas coisas, que era um dos seus discípulos. Ele viu tudo isso. Jesus falou para ele que ia morrer e ressuscitar. Ele ensinou isso, tinha avisado para eles. Só que depois que Jesus morre, os discípulos ficam apavorados com medo, achando que perderam o seu rei e que tudo aquilo era uma fantasia, e eles foram se esconder. Quando começaram a descobrir que Jesus estava vivo, que ele tinha ressuscitado, e as notícias circularam, ele apareceu para os discípulos, primeiro para um grupo. Quando ele apareceu a primeira vez para o primeiro grupo, o Tomé não estava lá. E alguém veio para Tomé e disse o seguinte: ó Tomé, o mestre ressuscitou, ele está vivo, nós falamos com ele. Sabe o que o Tomé fez? Ele falou assim: eu só acredito vendo.
Agora eu quero ser bem sincero, e essa foi a conversa que nós tivemos dentro do carro. Eu quero ser bem sincero com você, e eu quero que você seja sincero comigo. Se fosse você, Jesus, se você fosse Jesus, e o camaradinha que andou com você 3 anos e meio, que te viu fazendo milagres, curas, libertando gente, e depois viu você morrendo na cruz, o camarada te avisou que ia morrer e ia ressuscitar. E o camarada que eu digo, o Tomé, o Jesus avisou que ia morrer e ressuscitar. E o Tomé viu tudo isso, participou de tudo isso. E depois ele ficou sabendo, o Tomé ficou sabendo que Jesus estava ressuscitado. E o camarada vem e fala assim: eu não acredito. Eu só acredito vendo. Eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincero. Se você fosse Jesus, eu vou falar de mim, você fala de você, tá? Se você fosse Jesus e o cara chegava para você e falava: eu só acredito vendo. Você já morreu, cara. Você já apanhou, já suou gota de sangue, você já tomou chicotada, coroa de espinho, pancada, humilhação, desceu do céu, se humilhou fazendo corpo de homem. Tudo que de ruim você passou por causa do carinha. Aí esse carinha chega para você e fala: não, eu não acredito. Eu vou falar de mim, tá? Sabe o que eu falaria como homem? Flávio, meu querido, você não quer acreditar? Vai te catar. Azar o seu. Você está achando que eu vou morrer por você de novo? Eu vou falar como homem, estou falando como homem, tá? Que se lasque o Tomé. Eu não tenho nada para provar para esse cara. Ah, vá. Meu, o que mais que esse cara quer que eu faça por ele? Esse sou o Alain me colocando no lugar de Jesus. A pergunta é: o que você faria se você fosse Jesus e o Tomé chegasse para você e falava: só acredito vendo? Você ia falar: não, tá bom, coitadinho. Oh, mostra para ele, deixa eu... É assim que... Seja sincero comigo, o que você faria? O que você falaria se fosse você? Ei, Moisés, se fosse você, você ia ficar parecido comigo assim, com essa sensação de tipo, azar é o seu? Quem ia ficar sentir o mesmo que eu senti aqui? Deixa eu ver se tem mais, pelo menos 2 pessoas para ser condenada comigo. Só que Deus, o amor de Deus é tão grande. O amor de Deus é tão alto. Que ele vai no mais alto, vai no mais alto, depois ele vai no mais profundo. Só chegou até aqui. Que Jesus não sentiu nada do que o Alain sentiu. Ele não sentiu nada do que você sentiu. E por mais que ele já tivesse feito tudo o que ele fez, ele falou assim: o que o Tomé falou? Não, Jesus, é que o Tomé falou que ele só acredita se o Senhor mostrar os furos na mão. Sabe o que Jesus fez? Antes do Tomé não acreditar, Jesus já sabia do coração de Tomé, antes dele morrer. E para quem não conhece a Bíblia, deixa eu te falar um pouquinho do que está escrito dentro dela. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com o seu corpo glorificado. A palavra do Senhor diz que no caminho de Emaús, inclusive foi uma pregação aqui, né? Do pastor Daniel pregou sobre isso aqui. No caminho de Emaús tinha 2 dos seus discípulos que não conheceram Jesus. Aí você pergunta: por que eles não conheceram? Será que eles estavam cegos, míopes? Por que será que eles não conheceram? Diga comigo: eles não conheceram porque o corpo físico de Jesus havia sido restaurado e glorificado. Ou seja, aquele Jesus cheio de marcas, de cicatrizes e tudo que a gente sabe que uma pessoa que é espancada fica, não tinha mais nada, limpo, perfeito e ainda com alguma coisinha a mais, que aí a gente não sabe o que é. Só quando a gente for restaurado também a gente vai saber como é que vai ficar bonito a coisa. Então os discípulos não conheceram. Você está aqui ainda? Agora olha só. O Jesus, ele recebe o corpo glorificado e o corpo inteiro. Agora eu fico imaginando na hora que os anjos, né, aqui eu fazendo um desenho aqui na minha mente. Na hora que os anjos estavam ali renovando o corpo de Jesus, sei lá, tirando as cicatrizes, os anjos restauradores, eu não sei como é que foi esse negócio. E quando eles chegaram na mão, para ir tampar o buraquinho,
Aí quando eles tocaram na mão de Jesus, Jesus falou: não, 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 não tampa não. Aí o anjo falou: mas Senhor, nós temos que restaurar o seu corpo. O teu pai mandou a gente vir aqui, dar um talento do Senhor, mandou colocar o Senhor no spa e dar um talento. A gente não pode deixar o Senhor com esse buraco aí, porque né, Deus vai chegar na gente e vai brigar, né? Eu estou aqui fazendo um desenho. Deus vai brigar com a gente, porque como assim? Vocês restauraram o corpo dele inteiro e deixaram um buraco na mão dele. Não, era para restaurar tudo, perfeito. E Jesus falou: não, fica tranquilo, com meu pai resolvo eu. Mas Jesus, curiosidade, pergunta que não quer calar. O senhor pode falar para a gente? Por que o senhor vai deixar esse buraquinho aí, nas suas mãos? Ele falou: fica assistindo que vocês vão ver. E Jesus vai, ressuscita. E quando chega no dia em que Tomé fala: só acredito vendo, Jesus então apresenta, está tudo certo? Só segura um pouco para me concluir esse pensamento. Jesus vai e apresenta as mãos para Tomé, e uma das frases mais bonitas da Bíblia surge do interior de Tomé. Porque quando Jesus apresenta as mãos para Tomé, Jesus prova, diga comigo, prova. Ele prova para Tomé que um que foi crucificado ressuscitou. E ele fala: Tomé, então coloque a sua mão aqui. Tomé não teve necessidade de colocar. Quando Tomé viu, ele falou uma das frases mais lindas da Bíblia. Ele foi revelado e disse assim: Senhor meu e Deus meu. Então escute bem, preste atenção. Esta frase que brotou do coração de Tomé, esta frase restauradora, presta atenção aqui em mim, essa frase restauradora que brotou de um coração restaurado, Senhor meu e Deus meu, ela só saiu da boca de uma pessoa por causa, preste atenção aqui, daqui a pouco eu te dou o sinal, preste atenção aqui, ela só veio por causa de uma prova. O Tomé nunca teria sido salvo, preste atenção no que eu vou te falar. O Tomé nunca teria sido salvo se Jesus não provasse para ele que era possível alguém ressuscitar. E aí eu acredito, né, nessa ilustração aqui que eu estou fazendo, que o anjo deu um toquezinho no outro e falou: olha lá, mano, agora eu entendi por que ele não deixou a gente tampar o buraquinho. Agora eu entendi. Ele queria salvar mais um. Ele queria salvar mais um. Escuta o que eu estou te falando, gente. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Não precisava. E até hoje ele não precisa. Mas o prazer de Deus, o amor dele é tão grande, que ele permitiu que ficasse o buraquinho ali só por causa dele salvar o tal Tomé, que estava incrédulo, não ia acreditar. Se ele não visse, ele não ia acreditar. E Jesus falou: eu não quero perder ninguém. Eu não quero perder o meu filhinho Tomé. Por causa dele eu vou deixar esse buraco na minha mão. Diga assim comigo: os buracos nas mãos do Jesus ressuscitado é uma prova de fé. Então, queridos, eu falei que tinha bilhões de pessoas que não, eu falei que tem bilhões de pessoas precisando receber Jesus, conhecer Jesus. Eu falei para você que nós precisamos conhecê-lo, isso nós estamos fazendo aqui. E nós precisamos fazer ele ser conhecido, sim ou não? Mas tem gente que só vai conhecer Jesus e só vai aceitar que Jesus é Deus se eles virem provas. Tem gente que só vai acreditar se ver. Tem gente que só vai acreditar se tocar. E porque tem gente que só vai acreditar se ver e tocar, Deus providenciou algo que ele chama de testemunho. E testemunho chama-se, produção de provas. E Jesus vem aqui, e nesse texto Jesus está como homem na terra, e ele começa a produzir provas em todas as cidades em volta. Começa a produzir provas que Deus existe. E ele agora vai para a cidade que era dele, na terra dele, onde ele nasceu. Ele vai para o seu bairro. Ele vai para a sua vila. Só que quando ele chega na vila, as pessoas não olham e não acreditam em Deus. As pessoas olham para o homem. E o homem era qualquer um.
Era o Alan da Rua 3. Quem é esse cara? Eu conheço esse cara aí, mano. Esse cara aí mora lá do lado da minha casa. Eu conheço esse cara aí, meu. Eu cresci com ele. Eu conheço isso aí, ó. Isso aí é primo lá daquele carinha lá. Estudou comigo ali no Samuel Weiner. Esse cara aí tá curando? Gente, cura nada. Eu conheço ele. E quando Jesus teve a intenção de produzir provas, no meio dos seus amigos, no meio dos seus parentes, ele não conseguiu. Porque a palavra do Senhor diz que a fé deles era pequena demais. Eles não estavam conseguindo prestar atenção no homem de Deus que estava na sua frente. Onde que eu quero chegar, pastor? Eu quero chegar e dizer para você que é o seguinte: o mundo só vai conhecer Jesus, alguns lugares do planeta só vão conhecer Jesus. Na tua casa, lá os seus vizinhos, tem gente lá que só vai conhecer Jesus. Na tua escola, tem parentes teus, tem vizinhos teus, tem pessoas de longe, de outros lugares, que só vão conhecer Jesus se você trouxer para eles alguma prova. Aí você diz: eu não tenho buraco furado na minha mão. Você pode não ter um buraco nas tuas mãos, mas você tem algo dentro de você. Eu vou repetir. Você pode não ter buraco em suas mãos, mas você tem uma pessoa dentro de você. E o nome desta pessoa é Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo viesse sobre nós, e ele veio. Vou repetir. Quando ele viesse sobre nós, e ele veio. E ele viria sobre nós e nós receberíamos dele o poder do Espírito Santo. Esse poder seria um batismo e esse poder passaria a habitar dentro de nós. Esse poder do Espírito Santo seria dentro de nós como uma dinamite explosiva. E essa dinamite explosiva ia produzir milagres. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Diga comigo: o Espírito Santo, levanta suas mãos. Diga: o Espírito Santo, ele vem dentro de mim com um explosivo. Diga: ele coloca dentro de mim um poder explosivo. Diga: e este poder me faz gerar, me faz produzir provas, testemunho, provas reais que Deus existe. Diga então comigo, já que você está com a mão levantada, diga comigo: e eu? Diga: eu, com o Espírito Santo dentro de mim, sou responsável. Diga: assim como Jesus foi responsável por trazer salvação para o Tomé, provar para Tomé que a ressurreição era possível. Diga: eu sou responsável em provar para alguém que Jesus está vivo. Diga: eu preciso ser um produtor de provas. Aleluia. Amém? Então, quando Jesus ele vem com o corpo glorificado, ele, sei lá como é que foi aquilo, né? Eu fiz uma ilustração aqui que eu não vou repetir de novo, mas a impressão que dá é que o próprio Jesus pediu, falou: não tira o buraco da minha mão não, porque eu tenho que provar para um camaradinha, um cabeçudo, tipo eu, né? Aqueles que só acreditam. Eu tenho que provar para alguém ainda, e eu tenho que salvar mais um. E só para salvar mais um, chamado Tomé, ele deixou o buraquinho na mão. E a gente estava falando que quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, eu não sei se os encontristas que estão de camiseta branca aí, eu não sei se eles agora estão cheios do Espírito Santo. E eu não sei se vocês receberam lá. Normalmente quando eu estou lá, eu gosto de despejar no inglês, né? Esse poder, né? Mas eu acho que vocês estão cheios, não estão, Dinho? Como é que é, Dinho? O Dinho que gosta disso aí, né? The power of the Holy Spirit. E esse poder sobrenatural que Jesus possuía. Então Jesus, cheio do amor que o Espírito Santo traz, ele vem para salvar mais um, o Tomé. E ele deixa uma marca, só para salvar mais um.
A pergunta é, e nós? Será que nós não temos que salvar vidas? Sim ou não? Sim. Claro que sim. E eu já tinha dito antes de vocês chegarem, que nós temos 5 bilhões de pessoas que ainda não sabem quem é Jesus no planeta. A pergunta é, como que eles vão conhecer Jesus? Mais do que como vão. Será que eles vão acreditar quando a gente falar? Essa é a pergunta. Será que esses 5 bilhões, quando a gente falar que existe um tal de Jesus, será que eles vão acreditar? Será que no meio deles tem Tomé? Vocês acham que tem, sim ou não? Sim. Com certeza tem de monte. Então, o que Jesus faz? O que o Espírito Santo faz? Ele deixa para nós um poder, que é o batismo com o Espírito Santo, para que nós viemos, assim como Jesus pôde produzir uma prova, para que Tomé viesse dizer a frase mais linda que eu já citei aqui. Uma das frases, é uma das mais lindas. Tem 2 que eu acho maravilhosas. É essa do Tomé, que ele fala quando ele recebe a revelação, né? Igual quando a Mayla recebeu ali na porta. Quando Tomé recebeu a revelação, Mayla, ele disse a seguinte: Senhor meu e Deus meu, Rei meu e Deus meu. A ficha caiu. Ele recebe a revelação por causa de uma prova. Diz, Tomé foi revelado de Jesus só por causa de uma prova. Bom, aí a pergunta é, se vão existir mais Tomés e o rei está voltando, e o rei para voltar precisa que todos conheçam Jesus, e nós estamos aqui para conhecê-lo e fazer ele ser conhecido do mundo. Se estamos aqui para isso, e esta é o nosso trabalho daqui para frente, vocês encontristas, vocês têm um trabalho de fazer esse Jesus ser conhecido. Agora, e se você se deparar com um Tomé na tua frente, como é que você faz? O que acontece com você se você se deparar com um Tomé na sua frente? Repete essa frase comigo, repete aqui comigo. Eu vou precisar produzir provas. Então, se Jesus, que era Jesus, veja bem, olha para mim. Se Jesus, que era Jesus, fez tudo o que ele tinha para fazer, morreu na cruz, suou gota de sangue, e tudo que você já conhece. Se ele, que era Jesus, já tinha feito tudo isso, e ainda precisou provar para ganhar um camarada, olha para mim. Imagina se nós vamos ter que provar para alguém que Deus existe. O que você acha? Com certeza vamos ter que provar. Agora você pergunta, mas Senhor, eu não sou capaz de provar nada para ninguém. Você não era capaz. Mas vocês de camisetinha branca aí, que nós já tivemos de camisetinha branca, e mais do que estar de camiseta branca, nós que já recebemos o Espírito Santo. Quantos aqui estão aqui que receberam o Espírito Santo? Bom, eu não estou fraquinho igual você. E olha que eu passei uns estreitos esses dias. Mas você está fraquinho demais, cara. Quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Então, se você já recebeu o Espírito Santo, o Espírito Santo capacita você para produzir provas. Só que o texto que eu li aqui é um texto que Jesus não estava conseguindo fazer milagres, porque ele estava no meio da cidade que não estava acreditando nele. E quando você tem que fazer milagres no meio da família é mais difícil, porque a família conhece seus pecados, os seus ex-pecados. A família conhece suas fraquezas, de onde você saiu. Alguns de vocês que vieram testemunhar, vocês falaram de quem vocês eram, como vocês estavam, situação feia. Eu nem vou cutucar, né? Porque não pode. Deixa isso para lá, ficou para trás. Esquece isso daí. Esquece esse negócio aí. Mas a verdade é que teve uma família que viu você. Teve gente que te acompanhou desde pequeno, teve parente seu que te conhece, viu você fazendo. E agora, como é que você prova para esse parente que a sua vida mudou? E agora? Atitudes. Mas eles não vão acreditar, eles vão falar, não. Eu só acredito, tem gente que vai falar assim, tá? Só acredito vendo. Aí é nesta hora que você, porque é cheio do Espírito Santo, você vai poder orar. Você vai poder buscar o nome de Jesus, o poder do sangue do Cordeiro. Você vai poder, levante sua mão se você está recebendo isso daí. É na hora que alguém disser para você, eu só acredito vendo, você vai poder dizer assim, então, fica de joelho aí que eu vou orar por você agora. Você só acredita vendo, vamos lá no hospital, agora eu vou pôr a mão, eu quero pôr a mão naquele cara que está doente, eu quero pôr a mão lá no seu parente. E na hora que você orar, doentes curarão, cegos enxergarão, pessoas com dores cessarão, e
pessoas serão libertas de demônios, porque se você foi repreendido de demônio de você esse final de semana, deixa eu te falar uma coisa, agora você vai repreender demônios. Mas infelizmente, a Bíblia relata aqui que teve um grupo de pessoas que não acreditaram em Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, tem pessoas que não vão acreditar em você. Mas eu te pergunto, Jesus desanimou? Versículo 4, joga no telão aí, versículo 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, porque todos os profetas normalmente são honrados, mas não há profeta sem honra, senão na tua terra, e entre os seus parentes, na sua casa, porque em casa é complicado, o pessoal não acredita. E aí Jesus diz assim, ó, e Jesus, não, versículo 5, ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus ficou admirado, ele ficou admirado da incredulidade deles, porque o próprio Jesus, escute, o próprio Jesus não pôde fazer milagre. Ele curou apenas algumas pessoas, mas não pôde fazer milagres. Jesus ficou admirado da incredulidade deles. Agora eu quero continuar aqui na palavra contudo, no último versículo, para a gente terminar. Contudo, ele percorreu. Na minha Bíblia está escrito contudo. Estou na revista atualizada. Eles estão na corrigida aí. Se alguém está me ouvindo, né? Não tem ninguém olhando para mim. E contudo, ele percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. E depois você vai ler a Bíblia, você vai ver que ele continuou fazendo milagres em outros lugares. Eu tenho uma notícia para te dar, eu não sei se você vai gostar, mas você vai, porque você está cheio do Espírito Santo. Esse poder que está dentro de você, escute, esse poder que está dentro de você, ele não pode ficar parado. Esse poder foi colocado dentro de você para produzir frutos. Jesus veio com um alvo, e o alvo de Jesus foi salvar, buscar e salvar o perdido. Jesus veio com o alvo de salvar e buscar o perdido. Ele disse assim: o Espírito do Senhor me ungiu para trazer liberdades aos cativos, para curar os enfermos, para expulsar demônios, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus foi ungido para fazer essas coisas. Mas não foi só Jesus, nós também fomos. A pergunta é, tá, eu estou ungido, estou cheio de poder, quero manifestar, eu quero curar, eu quero salvar, eu quero fazer. Aí você chega na casa de alguém, de um parente seu, de um colega, porque as primeiras pessoas que a gente quer salvar, quem é? É óbvio que é a nossa casa, é óbvio. Você é casado, quem é a primeira pessoa que você quer salvar? Seu marido, sua esposa, é óbvio que sim. Tem algum pecado nisso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Qual é a primeira pessoa que eu quero salvar? Meu pai, minha mãe, meus filhos. Quero salvar meu cunhado, minha cunhada. Quero salvar as pessoas da minha família. É óbvio que as primeiras pessoas que eu vou pensar. Quero salvar minha vizinha chegada ali, da rua 3. Eu quero salvar essa galera. Só que é o seguinte, pergunta: será que vão acreditar em mim? Será que alguém vai acreditar naquele gordinho esquisito? Será que alguém vai acreditar que tem o Espírito Santo ali dentro daquele parente agora? Será que a tua família vai acreditar em você? Alguns vão. Alguns vão. Alguns vão não só acreditar, mas alguns vão pedir para que você auxilie eles. Alguns vão até pedir para que você os ajude, sim. Só que escuta o que eu vou te falar, preste atenção, gente que está aqui. Deus me mandou vir aqui hoje para dizer para você que eu estou falando sobre o segredo da cura. Não sei se eles fizeram o banner aí, eu acho que não. Eu estou falando sobre o segredo da cura. E o segredo da cura está em eu acreditar no homem de Deus. Qual é o segredo, pastor? Eu acreditar no homem de Deus. Quem é o homem de Deus? É o pastor Alain? É a apóstola Adriana? É o fulano? É o Beltrano? Não, o homem de Deus e a mulher de Deus é todo aquele portador da unção de Deus. Vou repetir, homem e mulher de Deus, que a Bíblia relaciona, é aquele que está portando a unção de Deus para curar. Então há necessidade não só de eu acreditar em Deus, mas eu tenho que acreditar que aquele homem ou mulher de Deus está portando algo que eu preciso receber através da vida dele. E aí a notícia triste fica no seguinte: tem gente da tua família que não vai acreditar.
Você sabia, vou falar de mim agora, das minhas experiências. Você sabia que é muito mais fácil, eu já orei por muita gente ser curado, mas muita gente mesmo, e muita gente foi curada, mas dentro da minha casa mesmo. Às vezes a gente não é curado de algumas coisas dentro de casa, porque às vezes quem está dentro de casa não acredita na tua oração. Não é que a pessoa está desfazendo, não é isso. É porque às vezes é mais fácil acreditar em alguém que eu não conheço. Quantas vezes você em casa... Você quer ver uma notícia que eu acho que muita gente já passou por isso? Às vezes você reclama de uma dor, seja lá onde for. Ai, doeu minha cabeça, doeu não sei o quê. E todo mundo da sua família é cristão. Só que antes da gente falar assim, ora por mim, o que a gente fala? Tem tandeiralginha aí? Tem a de pirona? Se tem algum... vê lá, vê aí no armário aí se tem um negócio aí. Ei, filho, vai ali na farmácia, compra pro papai. Ô mulher, você tá onde? Eu tô aqui em Santa Amaro. Quando você descer aí no Grajaú, compra pra mim ali na farmácia que eu tô com a dor. E eu tô falando de gente que já é do Senhor, família cristã. Agora eu te pergunto, se nós todos da nossa família somos do Senhor, estamos cheios do Espírito Santo, por que a gente pede o remédio primeiro? Sabe que eu estou falando só da minha família? Você já percebeu isso? Que aí a gente vai para o remédio, às vezes a gente vai até para o médico, até a gente fica lá na fila do hospital, tudo. Aí depois passa 1 dia, 2 dias com a dor, com a doença, sei lá o que for, faz exame. Aí depois, quando o negócio vai se agravando, aí a gente fala, ai meu Deus, a gente nem orou, né? Quem já passou por isso? A gente nem orou. Quem já disse essa frase? Seja sincero, vai gente. Tem gente aí que não está sendo sincero. Quem já disse? A gente podia ter orado já, né? Nem oramos, esquecemos. Você sabe por que a gente não orou? Não é porque a gente não acredita em Deus. A gente não lembrou de orar porque do nosso lado só tinha gente conhecida. Se fosse o pastor que tivesse chegado na nossa casa, se fosse um outro irmão, o líder de célula, sei lá quem que tivesse chegado, e você doente, você fala assim, ei, não vai embora não, ora por mim aí. É assim que a gente faz ou não? Antes de você ir embora, você pode orar por mim? É assim ou não é, evangelista Fátima, o que eles fazem? Mas por que falou, antes de ir embora não ora por mim? Porque é alguém diferente. Por que não estava dentro de casa com crente? Por que não orou? Então o segredo da cura é acreditar no homem, acreditar na mulher de Deus que está na sua frente. Ah, mas é meu parente. E aí a notícia que eu quero te dar é a seguinte, olha para mim. Já estou terminando. Se por acaso você for orar por os seus parentes, mesmo que você tenha o que fazer para provar que Jesus existe, e eles não acreditarem, eles não forem curados, porque se Jesus, preste atenção, se Jesus fosse desanimar, ele poderia dizer, eu não consegui curar os meus parentes. Coloca esse versículo aí na tela, deixa o versículo aí na tela. É o versículo que fala, cadê? Isso, versículo 5, deixa o versículo 5. Se Jesus fosse falar assim, puxa vida, eu não consegui fazer os milagres que eu queria no meio dos meus parentes. Puxa vida, eu queria curar tanta gente, mas eu não consegui. Se Jesus estivesse trazendo para ele, quem aqui tem uma nova identidade em Cristo? Quem tem? Quem tem? Jesus, ele não se culpou dizendo, a culpa é minha. Ele não disse assim, se eu tivesse, eu acho que eu não tive fé. Olha, meus parentes estavam lá, podia ter curado mais gente lá na minha rua, no meu bairro, podia ter feito mais, podia ter feito. E Jesus ficasse se culpando, não. Ele entendeu, Jesus entendeu o segredo que eu estou pregando aqui hoje. Que o problema não está comigo. O problema não está no Espírito Santo que habita em mim. Eu quero ser a ferramenta do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em mim, ele tem poder e ele quer curar. O problema é na outra pessoa que não acredita. Vou repetir. O problema é na outra pessoa que não está acreditando. Por isso eu quero liberar uma palavra para você essa noite. Eu quero que você fique de pé para receber. E também fica de pé para você pensar que eu vou terminar agora. Levanta a sua mão. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que se por acaso você já orou, já tentou orar por alguém da sua família, e esse alguém não foi curado, eu quero declarar em nome de Jesus, se você tentou salvar alguém da sua casa, e esse alguém não aceitou Jesus, não recebeu Jesus porque ele olhou para você, duvidou de você, ele não duvidou de Jesus, ele duvidou de você.
Ele não acreditava em Deus porque ele foi incrédulo a respeito de você, do seu posicionamento. Eu quero declarar em nome de Jesus que se você ficou abatido, chateado, decepcionado, achando que por causa de você, o seu parente, o seu vizinho, seja lá quem, não aceitou Jesus, eu quero declarar aqui em nome de Jesus, o Espírito Santo tira esse trauma, tira essa mentira que o diabo plantou. Ele coloca uma verdade dentro de você agora. Que ele coloque uma verdade dentro de você agora. E essa verdade está no versículo 6. Ainda que eles estivessem incrédulos, ainda que eles não acreditaram em você, ainda que a cura não chegou dentro da sua casa, ainda que a cura não chegou ainda na tua família, porque eles não acreditam, mas eu quero declarar que você não vai desistir. Você não vai desistir, porque você foi levantado por Deus para ser alguém que produz provas espirituais de que Deus existe. Você foi levantado para curar, você foi levantado para repreender demônios, você foi levantado por Deus para fazer obras e sinais nesta terra, para provar que Deus que Deus existe e que Jesus está vivo. Eu quero declarar que Ele quer e vai usar as tuas mãos. Se sua família não acreditou, se os seus vizinhos da tua rua não acreditam, eu quero declarar que você vai fazer como Jesus fez no versículo 6. Você vai sair, você vai cumprir o ID, você vai pelas cidades, você vai para outras ruas, você vai para outro bairro. Se você tiver que mudar de São Paulo, você vai mudar, mas vai ter gente que vai te ouvir, vai ter gente que vai te receber. A tua mão vai ser usada para abençoar, a sua mão vai ser usada para curar, a tua voz vai ser voz de libertação, as tuas atitudes vão salvar gente, vai salvar gente. Então eu declaro em nome de Jesus, todo espírito maligno de decepção que foi instituído na sua cabeça, o diabo mentiu para você, dizendo: eu não consigo resolver nem os problemas da minha casa, eu não consigo resolver nem os problemas da minha família, como é que eu vou orar pelos outros? Em nome de Jesus, está repreendido essa mentira, está repreendida essa mentira. Você vai sair e você vai curar pessoas de outra cidade, de outra rua, de outra família. E os meus parentes, pastor? E os meus parentes que não acreditaram? Quando eles quiserem, você vai dar para eles o que eles quiserem. Você vai mostrar para eles, você vai provar fé para eles. Quando eles quiserem, quando eles quiserem. Mas você já é ungido do Senhor. Aleluia. O segredo da cura já está em você. O segredo da cura é estar cheio do Espírito Santo. O segredo da cura é crer no poder dele. E para aqueles que precisam da cura, o segredo da cura é acreditar no homem e na mulher de Deus.